que é que vocês estão latindo aí na cerca? Tem alguém incomodando vocês? Fazendo bullying com vocês, meus amores? Não posso acreditar numa coisa dessas. Parou. Olha isso, olha isso. Essa criança. Então, gente, essa é a continuação do vlog, né, de ontem, né, do último vlog publicado aqui. Eu acabei descansando um pouco, sabe? Descansei um bocadinho, porque tava cansada e merecia descansar um pouco. Depois eu fui entregar uma garrafa térmica que eu tinha ficado de entregar, né, lá do velório. Acabei não entregando no dia, porque foi muita correria. Depois eu fui na minha mãe um pouco. Depois eu fui, né, lá na esposa, né, da viúva agora, né, do meu tio. E aí eu voltei pra casa, lavei muita roupa, o que eu mostrei foi só um pouquinho daquilo que eu lavei à mão. Lavei bastante roupa. Aí quando eu tava lavando roupa, essas crianças ficaram lá comigo, lá fora, né, pra elas poderem brincar um pouquinho na terra, né, andar na terra, que elas gostam muito. E aí depois eu fui fazendo sabe aquelas coisas que você, essas pequenas coisas, né, que a gente tem que fazer, tipo, trocar uma lâmpada lá de fora, que era uma coisa que eu tava protelando porque é muito alto e eu tô sem escada grande. Mas aí toda hora que eu ia à noite lá, tá escuro e tal, então, mas pronto, coloquei uns trem, um em cima do outro, e aí troquei, enfim, a tal lâmpada, trocar a pilha do relógio de parede, que já tava ficando fraquinha, então as horas estavam começando a mostrar horas erradas. Essas pequenas coisas que a gente tem que fazer. Eu posso, com uma criança bonita desse jeito. Meu Deus, ele tá aqui, ó, todo arreganhado, querendo carinho. Todo arreganhado. Eita, soluço? E o que foi? Coisa gostosa de mamãe. Coisa delícia. Meu denguinho de mamãe.
Denguinho de mamãe. Beijinho, beijinho que bom. Beijinho que bom. Beijinho que bom. Meu Deus, é muito beijo. Hoje eu tava assistindo os vídeos da astróloga, que é a Aline Macari. Eu sempre assisto, todos os dias. Eu assisto os vídeos dela. Ela publica de segunda a quinta. E aí ela estava falando hoje sobre Marte em Virgem. E eu tenho Marte em Virgem. E aí, assim, tudo que ela falou bate assim com a minha personalidade, né? Com esse Marte em Virgem, que é a pessoa que ela pensa, eu prefiro fazer um pouquinho por dia, mas sempre, né? Um dia eu chego lá, do que fazer tudo ou achar que eu vou poder fazer tudo e tal. Aí parece que eu tô meio desfocada nas coisas, que a pessoa me vê fazendo uma coisa hoje, amanhã eu tô fazendo outra, mas não é, é porque comecei uma coisa ontem, aí hoje eu vou fazer mais um pedacinho dessa coisa e aos poucos as coisas vão sendo concluídas, mas eu acredito muito nisso do um pouquinho por vez, sabe? No momento, em termos, não tenho feito ginástica e coisa e tal, mas quando eu fazia ginástica em casa, por exemplo, eu tinha imenso resultado. Não precisava de ficar me matando, mas se eu tinha o resultado que eu queria, eu tinha. Vou voltar em breve, né? Por enquanto o negócio não tá bom não, mas quando eu voltar, eu sei que eu consigo atingir as minhas metas com o tal do pouquinho feito em casa. As coisas, as obras que eu estou fazendo em casa, os concertos. Não dá, o tempo que eu tenho não dá para eu fazer tudo de uma vez, mas cada dia eu vou fazendo um pouco. Claro que eu adoraria passar um dia inteiro lendo livros e ler um livro inteiro num dia só, mas é melhor eu ser realista e saber que eu não posso, que eu não consigo tempo para todas as coisas que eu quero. Então, eu posso ir fazendo aos pouquinhos e do que eu ficar, sabe, eu só fazer as coisas quando eu tiver tempo para fazer algo grandioso, porque senão eu nunca vou ter este tempo. E de fato, igual o ano passado, este ano eu não fiz isso, acho que o ano passado, retrasado, eu estava estudando idiomas e eram alguns minutos só por dia. Cara, depois de um ano, eu vi o avanço que eu tive, sabe, com essas pequenas práticas. E a minha vida é exatamente isso. É porque agora eu tô muito ocupada com essas coisas, com essas pequenas reformas em casa. Dizem que depois da passagem de Saturno, dessa última passagem de Saturno, que quem assume é o nosso ascendente. No meu caso, meu ascendente é Câncer. E cancerianos gostam dessa coisa de lar, de aconchego e tal. Mas eu não penso que seja isso o fator essencial que está me fazendo nessa fase, neste momento, estar priorizando as coisas de casa. Mas é porque há coisas que eu quero fazer e que para eu fazê-las eu preciso primeiro ter as coisas organizadas aqui. Aí eu acho que tem mais a ver com o meu Marte em Virgem, porque na minha cabeça tudo tem uma sequência lógica, sabe? Não tem como eu fazer uma coisa lá na frente sem coisas que são essenciais estarem feitas, estarem prontas e organizadas. Porque tá, eu quero voltar a fazer ginástica, mas como é que eu vou voltar a fazer ginástica se eu ainda preciso organizar o meu espaço, organizando o meu espaço eu também organizo o meu tempo. Eu quero escrever música, eu quero ler mais livros e tal. Tudo isso eu vou fazer. Mas há coisas que eu tenho que fazer primeiro, que eu tenho que organizar primeiro. Igual eu tô organizando meu quarto, para eu poder ter essa paz para falar assim, olha, na hora que eu quiser ler, posso eu posso ler, porque as outras coisas estão feitas. Então, às vezes, quem vê de fora não entende assim, por que você não faz, às vezes, algo que a pessoa acha que tem que fazer agora? Porque agora tem uma coisa mais importante para fazer que vai me permitir mais lá na frente fazer isso. É bem difícil de entender, mas assim, na minha cabeça faz um sentido absoluto isso.
Uma coisa que eu acho que eu não tinha mostrado antes e deixar claro que não é organização definitiva ainda. Só apenas jogando umas coisas para uns lados aí para desocupar outros onde eu tô trabalhando e tal. Mas é só para depois vocês acompanharem também a evolução das coisas. Essas prateleiras em madeira, eu já tinha feito elas há muito tempo e elas serão pintadas, só que não agora porque eu tô fazendo outras coisas com tinta e estou achando que a minha tinta não vai dar e eu preciso da tinta para as coisas principais que eu tenho que fazer agora. Então eu não vou fazer isso agora porque não é prioritário. Depois, quando eu for novamente de Juiz de Fora, aí eu compro mais tinta, aí eu penso em pintar, aí eu posso pintar essas prateleiras. Então, o que que fica lá em cima? Nesta caixa aqui, ficam os meus diários de 1900 e quando eu nasci. Aí tem uns livros ali, tem. Aquilo ali são só apostilas de cursos, de coisas ali também. Aquela caixa também é todo material de estudo, de curso. Ali em cima tem um dicionário muito, muito, muito antigo. Aí aqui tem mais livros de coleção, mais livros. Aqui tá o meu teclado, esse Pikachu eu tenho desde o ano 2000. Aí o que eu fiz recentemente foram essas duas prateleiras que eu tenho que ainda pintar, né? As partes de baixo delas. Onde eu coloquei aqui algumas coisas de maquiagem, as que eu uso mais, entendeu? As que eu uso assim pro dia a dia, né? Quando você tem que arrumar correndo pra sair e tal. É, mas ainda não tá definitivo o que vai ficar aí não, né? Tem umas bolsas penduradas aqui atrás também. Aí aqui atrás eu tenho esse livro que eu amo muito, Mulheres que Leem São Perigosas, mas ele também não vai ficar aqui definitivo. Este livro aqui de fotografia também, ele não vai ficar aqui assim, ele vai ficar exposto lá. Mas alguns dos livros que eu coloquei aqui, estes sim, vão ficar aqui, porque eu fiz essa prateleirinha, por exemplo, é uma prateleira só para livros da Clarice Lispector, então vão ficar todos juntinhos aqui. E aí aqui alguns livros, né, também importantíssimos. Meu trequinho de incenso e tal. Então, assim, as coisas, elas estão, assim, sendo organizadas, ainda não está tudo organizado, né? Você tem que enfiar a coisa num lugar, porque você está mexendo num outro treco lá e você precisa de espaço, mas é só para vocês verem e aí depois vocês vão acompanhar as mudanças que eu vou fazendo. Como eu disse, eu tô sem escada grande. Então, para improvisar, é colocando um trem em cima de outro trem. Nessa parte do vídeo eu estava hoje guardando algumas botas que estavam naquela outra prateleira que eu mostrei agora há pouco, onde estão lá as minhas apostilas, alguns livros. Aí não combinava, né? Tá ali sapato no meio de livro, mas é porque elas cabiam, elas são altas e cabiam ali em cima. Mas aí eu queria voltar elas para essa prateleira dos sapatos, porque afinal os sapatos tem que ficar junto com os sapatos. E as botas ficam mais lá no alto porque eu não uso com tanta frequência. Mas nessa parte do vídeo eu não vi que eu estava gravando e não estava mostrando eu colocando a bota lá em cima, mas na outra parte eu já mostro tudo direitinho. E aí cá está, já vou eu novamente subir em cima do treco para poder chegar lá em cima nas botas que eu acabei de colocar lá em cima. E aí essas botas do lado eu vou tirá-las de cima e colocar mais abaixo, porque como são botas sem salto, eu acabo usando com mais frequência. Então eu deixo mais à mão aquilo que eu uso mais vezes, que eu uso com mais frequência do que essas com os saltos muito altos. Há uma coisa que eu tenho que consertar também em breve, vai ser a minha luminária, porque de vez em quando ela tá dando um pequeno mau contato, então ela tá se desligando, mas não vou fazer isso agora não, porque como eu disse no outro vlog, eu tenho um propósito para ela, que eu vou colocá-la pendurada em outro lugar, então quando eu for fazer isso, eu resolvo este problema.
Então, outra coisa que eu fiz também foi guardar roupa. Eu guardei muita roupa que eu lavei antes de ontem, as de hoje ainda não. As de hoje ainda não secaram. Mas essa é a vida da dona de casa, que tem que fazer mil e uma coisas, né? Mas, como diz o meu Marte em Virgem, é um pouquinho a cada dia. Uma hora a gente chega lá, uma hora as coisas chegam nos seus lugares. Se eu não tenho medo de cair, claro que eu tenho medo de cair, eu sempre tenho medo de cair, mas se eu for deixar de fazer as coisas em função do meu medo, dos meus medos, então eu não faria muita coisa, eu seria extremamente dependente das pessoas, porque de altura, de escada, essas coisas assim, eu tenho muito medo, mais trauma de infância mesmo, porque quando eu era criança, eu era muito gordinha e aí sofria muito bullying, então quando eu caía muito, aí tinha que ouvir aquelas gracinhas, né? Da pessoa gorda rolando pelo chão. E então eu acho que eu fiquei mais com trauma de subir nas coisas, de cair muito por causa disso, né? E por causa de algumas quedas que foram realmente muito dolorosas. Mas a gente, quando a gente tem que ser independente, a gente tem que vencer algumas travas, né, que a gente tem, algumas coisas que nos limitam. E eu, como tenho muita coisa e pouco espaço, eu preciso realmente de ter prateleiras no alto, fica mais organizado. As prateleiras, como eu disse, ainda não estão prontas, tem muita coisa ainda para fazer, mas assim, aquilo que é funcional, aquilo que já está resolvendo o meu problema, já tá aí, sabe? Então isso para mim já é um avanço, um pequeno avanço, mas já um avanço. Essa semana eu tenho muitas outras coisas para fazer também. E aí eu vou mostrando aqui no vlog. Outra característica, ou digamos até que mania virginiana, ou dos planetas que eu tenho em Virgem, é isso. Eu não sei fazer como as pessoas normais que pegam uma notinha, sabe, compra uma coisa no lugar, pega a notinha e joga fora. Eu vou guardando todas as notinhas numa sacola. Olha só, isso daqui é possivelmente dos últimos 2 meses. Então eu vou guardando tudo aquilo que eu tenho que jogar fora, mas que eu quero olhar primeiro. O que eu faço? Eu pego as notinhas, né, das coisas que eu comprei. Eu anoto tudo. Primeiro eu vou separar tudo por data. Aí eu anoto tudo, quanto eu gastei, coisa e tal. Aí depois eu amasso e jogo fora. Queria até dar uma ideia pro pessoal que as coisas, né, tem que modernizar. Eles não precisavam de ficar dando notinhas pra gente. A gente podia comprar uma coisa e aí, sei lá, ter alguma forma de enviar essa notinha pro nosso e-mail, ter um aplicativo, alguma coisa assim. Tô só dando uma ideia, porque de fato não tem utilidade nenhuma eu ficar guardando isso. Mas eu preciso guardar porque eu preciso ter um controle das coisas que eu compro. Isso faz eu gastar menos? Não, mas faz eu ter consciência daquilo com que eu tô gastando, aquilo que eu consumo mais, essas coisas assim. E aí tem umas coisas aqui que não são notinhas, mas são às vezes papéis que eu não preciso de ter e que basta, por exemplo, eu fotografar e, né, e guardar. Eu não preciso ficar acumulando papel, né? E é isso que eu vou fazer agora, nesse finalzinho não, ainda é cedo, ainda não são nem 9 horas. Nesse finalzinho de noite, eu vou separar, né, as notinhas, eu vou separar por data. Aí o que eu tenho é o seguinte, é um blog privado, onde, né, que só eu mesma vejo. Aí eu coloco lá um post, onde eu vou anotando as coisas, né, por data, né, não coloco tudo que eu comprei não, mas tipo, fui no mercado, foi dia tal, gastei X, que não sei o que, sabe, e o que tiver que fotografar também, eu já posto por lá, porque às vezes você precisa, sabe, só de uma referência de algo que você já fez, de algo que você comprou, às vezes um
um cartão de um lugar onde você comprou. Você não precisa ficar guardando o cartão do lugar. Talvez você nunca vai precisar, ou só vai precisar uma vez na vida, então tem que ficar guardando isso, né? Isso daqui, por exemplo, é o papel da embalagem de uma linha de crochê que eu comprei, né? Então, às vezes, você quer voltar a comprar o negócio, mesmo tipo de linha, mesma marca e tal, e a referência da cor que era, né, ó, cor 550. E aí depois você já não lembra porque você jogou a embalagem fora e aí você nunca mais encontra um negócio que você não sabe explicar para os outros o que você quer de verdade, né? E não tem mais referência alguma. Então eu faço isso, eu fotografo o que eu preciso de fotografar. Eu sei que a informação está ali guardada, né, no orçamentos, né, de blocos, de tijolos e tal. Então, assim, eu consigo me organizar dessa maneira, porque mesmo se eu guardasse os papéis, depois como é que você vai lembrar, gente, onde foi que você guardou o trem, né? Então, eu coloco algumas etiquetas nos posts, né, para eu saber o que tem ali. E aí, quando eu preciso consultar alguma coisa, com uma pesquisa rápida, eu encontro aquilo que eu estou procurando, né? Muita coisa. Isso são papéis de 2 meses. Eu, de 2 em 2 meses, eu pego esses papéis todos. Quando eu tô com mais tempo livre, eu de semana em semana eu faço isso. Veja só, gente, com uma pessoa normal, a maioria dessas coisas é tudo coisa de mercado. Se eu mostrar para vocês um por um, vocês vão ver que é praticamente tudo coisa de mercado. A gente não tem noção da quantidade de coisas, né, que a gente consome. Isso aqui não, isso aqui é coisa de Mega Vale, né, compras de ceras e tal. Então eu acabo tendo muito controle também. Eu sei quanto custava a cera no mês passado, sabe? Eu sei quanto custava também no ano passado. Porque eu anoto tudo. E é assim que eu vou terminar a minha noite. Boa noite para vocês, ou bom dia, não sei que horas que vão ver esse vlog. E até o próximo.